Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui presente com um tema extraordinário com a série Hackeando as Profecias. E você é nosso convidado todos os sábados. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendizado. Compartilhe aí com outras pessoas. Digite aí de onde você está ouvindo Hackeando a Escritura. Antes de começar, eu quero convidar você para fazermos uma oração especial. Querido amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que neste momento convidamos o Senhor para fazer presente desta aula Hackeando as Profecias, nosso segundo tema. E desejamos muito de coração que o Teu Santo Espírito possa nos abençoar. Venha estar com cada um de nós. É que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui já fazer propaganda para o nosso próximo tema. Qual será o nosso próximo tema? O nosso próximo tema será um tema extraordinário. O último império. Isso mesmo. Você vai descobrir qual vai ser o último império a governar o mundo. E hoje, salvo pelas profecias. Nós vamos estar estudando um tema extraordinário que vai estar falando de alguém que estudou a profecia, que é um foco da nossa aula nessa série, para poder, e ele conseguiu alcançar a salvação, porque ele acreditou, não só estudou, mas acreditou também piamente nas profecias bíblicas. É possível prever o futuro? O que você me diz? Você acha que é possível algum ser humano prever o futuro? Algumas pessoas acreditam que sim. Você já ouviu falar na quironomancia? Sabe o que é isso? Quironomancia nada mais é do que a leitura das mãos. É a capacidade que, segundo o homem diz, que a pessoa tem para ler o futuro através das mãos. Você vai ver muito isso. Alguns ciganos, quando você anda na rua, você encontra com ciganos, eles dizem que tem esse dom da quironomancia, que é a capacidade de prever o seu futuro olhando para as suas mãos. Beleza? Então agora você já sabe. Quironomancia, leitura das mãos. E necromancia. Você sabe o que é necromancia? Necromancia é a capacidade de conversar com quem já morreu. Se você conversar com alguém, ela diz, olha, eu conversei com fulano que já morreu, ela está dizendo para você que ela tem o dom da necromancia. Tá bom? Necromancia, aliás. Tarologia, isso é fácil. Tarô, não é mesmo? É a capacidade de prever o futuro através de lendo certos tipos de cartas. A pessoa pega uma carta e ela diz para a pessoa o que vai acontecer com ela naquele dia, ou naqueles dias futuros. E a quironomancia, esse é mais difícil de falar. A oniromancia é mais difícil de se falar nesse nome, mas é muito conhecido, principalmente na Bíblia. Tem muitas pessoas que tiveram esses dons. Por exemplo, a oniromancia nada mais é do que a capacidade de interpretar sonhos. Ou seja, a pessoa sonha, conta para a pessoa o que sonhou e essa pessoa vai desvendo o futuro. Uma dessas pessoas foi José, que teve a capacidade, não por ele mesmo, mas por Deus, de interpretar o sonho do faraó. Então as pessoas quando dizem assim, olha, você conta o sonho para ela, eu tive um sonho assim, assado, e a pessoa vai e diz assim, olha, você sonhou com isso, que significa isso, isso, isso. E a pessoa tem a capacidade, o dom de interpretar sonhos. Astrologia nada mais é do que os astrólogos. É a capacidade de prever o futuro através dos signos. Aquário, peixes, leão e por aí vai. Então, essas pessoas recebem esses dons, dizem ter esses dons, e algumas usam esses dons para ganhar o seu dinheiro, o pão do dia a dia. Dizem por aí que a astrologia surgiu lá na época de Babilônia, chegou até o Egito, passou pela Grécia, chegou em Roma e se espalhou pelo mundo. O fato é que 186 cientistas, 19 deles ganharam o prêmio Nobel e esses 19 também negaram o tal da astrologia. Mas por que eles negaram a astrologia? Porque esses astrólogos dão diferentes interpretações para o mesmo signo no mesmo dia. Por exemplo, você pega um casal de criança que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, e ela tem destinos diferentes. Se você for num astrólogo, ele vai falar assim, uma coisa para você. Se você for num outro astrólogo, ele vai falar outra coisa para você. E cada astrólogo que você for, ele vai dar uma interpretação diferenciada do outro para o seu mesmo dia. Então, como que a astrologia pode ser uma coisa séria se ela aponta várias coisas ao mesmo tempo para a mesma pessoa? Ou seja, como eu sou do signo de peixe, eu duvido que todo peixeiano teve o mesmo dia que eu tive hoje. Eu duvido que todo leonino teve o mesmo dia que a minha esposa, que é leonina. Com certeza não foi.
Então, a astrologia ela não pode ser uma coisa séria, porque as previsões que ela dão são diferentes de um astrólogo para o outro astrólogo. Mas por que as pessoas ainda insistem em acreditar na astrologia? Porque aí elas não seriam culpados dos seus atos. Já viu acreditado? Está escrito no destino, deveria acontecer isso. Ou seja, quando acontece algo com aquela pessoa, ou que ela faz algo de errado, ela não coloca a culpa em si. Já estava escrito que eu deveria fazer isso, ou receber isso. Aí ela não coloca a culpa nela, ela coloca a culpa no destino, na astrologia. Então, as pessoas aceitam astrologias por causa disso. Mas e você? Você já quis saber sobre o futuro? Já teve curiosidade de saber o futuro? Eu já tive curiosidade de saber o futuro e ainda tenho curiosidade de saber muita coisa a respeito do meu dia. Ah, como eu gostaria que Deus olhasse para mim e disse, olha, o seu dia vai ser assim, 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 assim amanhã. E não adianta nem você fugir, que vai acontecer, você querendo ou não. Eu acho que eu ia ficar um pouco meio assustado, mas eu encararia de boa. Mas algumas pessoas não. Você já quis saber o futuro? Eu quero trazer para você a história de um homem que quis também saber sobre o futuro. Seu nome? Nabucodonosor. E a história dele está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 29, que diz assim, Daniel conversando com o rei Nabucodonosor, ele diz assim, o Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. O rei Nabucodonosor, governador do mundo naquela época, estava interessado em relação ao futuro. Aí Daniel diz para ele, e aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Veja só que coisa interessante. O rei Nabucodonosor estava lá preocupado com o futuro, e Deus então olhou a preocupação e disse, já que você quer saber sobre o futuro, eu vou mostrar para você a respeito do futuro. Babilônia, ela ficou ali hoje onde é o sul de Bagdá, e era um país extraordinário, porque ela usava duas coisas a seu favor, a inteligência e a força. Pensa num país inteligente e forte. Tanto é que chegou como governante do mundo, o império que governou o mundo. E como o rei quis saber sobre o futuro, Deus mostrou para ele o último império, que é o próximo tema que nós estaremos estudando no próximo sábado aqui, no Hackeando as Escrituras. Então, uma coisa que você precisa saber, o antes e o depois de Babilônia. Todas as pessoas que Babilônia levava como seus escravos, ele levava essa pessoa de um jeito e essa pessoa saía de um outro jeito. Ou seja, ela não ficava da mesma forma que ela entrava. Era como se o mundo entrasse na vida da pessoa. O que Babilônia fazia? Eles tinham a capacidade de fazer uma lavagem cerebral para que a pessoa entrasse lá com os seus princípios, mas adotasse os princípios de Babilônia. É como se o crente, o cristão, fosse sequestrado, levado para o mundão à força, chegasse lá, eles eram tão influenciados pelo mundo, que quando você voltasse a encontrar com essa pessoa, ela não era mais cristã, ela agora era mundana. Era isso que Babilônia fazia. E uma das coisas que Babilônia fazia era mudar o nome dos seus escravos, principalmente os mais importantes, colocava o nome de outros deuses para que eles se interessassem pelos deuses de Babilônia, e assim a mente daquela pessoa ficava totalmente desconfigurada dos seus princípios anteriores, mas plenamente configurada com os princípios de Babilônia. Em Babilônia já se estudava a matemática, raiz quadrada, se construía pontes, se construía prédios, era uma cidade bem civilizada. Era uma civilização bem inteligente, por isso que eu falei, ele usava a inteligência e a força. Babilônia tinha o Jardim Suspenso de Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Babilônia compunha uma biblioteca extraordinária de grandes conhecimentos que adquiriam aqueles que estudavam em Babilônia. Então Babilônia também tinha uma escola. Babilônia se preocupava com o conhecimento dos seus escravos e dos seus cidadãos também. Então, Babilônia também era uma cidade onde tinha muitas festas, muitas orgias, muitas diversões. Por isso que Babilônia trabalhava assim, para que a pessoa chegasse de um jeito, mas não ficava daquele jeito. Ela era totalmente, a maioria delas era influenciada pelo estilo de vida babilônico. Eu estou falando que nem todos, porque nós encontramos na Bíblia pelo menos 4 jovens que não se misturaram com Babilônia. Estavam em Babilônia, mas não eram babilônicos. Eles não aceitaram os princípios de Babilônia. Os princípios de alimentação, de vestuário, de adoração. E falando em adoração, uma coisa que também não faltava em Babilônia era deuses.
Em Babilônia existiam muitos deuses, mas muitos deuses mesmo. Para quê? Para agradar as nações. Então o Senhor não gostava de um Deus, adorava outro Deus e por aí vai. Só que com isso ia se misturando religião para todos os lados. E todo mundo, como não gostava de um, mudava de um, mudava de outro, aparecendo nos dias de hoje, né? A pessoa não gosta de uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, ou abre uma igreja aqui, uma igreja ali. E assim vai olhando aquela baderna. O fato é que enquanto eles estavam preocupados em qual Deus servir, Babilônia estava reinando tranquila e sossegada. Mas então esse rei, que teve esse sonho, ele estava na sua cama e ele estava preocupado com o futuro. Ele perguntou, o que vai acontecer no futuro? E foi aí que ele teve um sonho misterioso. Quando ele teve esse sonho, ele chamou os seus oficiais. Quem eram os seus oficiais? Os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Prestou atenção? Os magos, os feiticeiros, os encantadores e os caldeus. Esses homens eram responsáveis para estar direcionando, explicando para ele o significado dos sonhos, visões, e para que ele pudesse governar com mais segurança e com mais precisão. E aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 3, nós lemos um sonho, nós lemos o texto, que o rei Nabucodonosor disse assim. O rei lhes disse, chamou lá os caldeus, os magos, os feiticeiros, os astrólogos, e falou assim, olha, e para saber, o sonho está perturbando o meu espírito. Eu tive um sonho, e esse sonho me tirou a paz. Esse sonho está mexendo comigo, eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu quero saber. Agora, olha para você ver o que o rei sonhou. Ele sonhou com essa estátua aqui. Uma estátua enorme, grande, grotesca, enorme. E ele olhou para aquela estátua, ela era de várias cores e vários materiais, e acordou. E aí ele ficou, gente, o que está acontecendo? Que sonho é esse? O que significa isso? E ele então manda chamar os seus oficiais, os astrólogos, a Bíblia fala, os astrólogos estavam lá, astrologia, estava lá os caldeus, estavam lá os feiticeiros, né, que faz feitiços para a rua fora. Até hoje tem pessoas assim. Esses foram chamados pelo rei para comparecer perante o rei, porque o rei confiava neles. E o rei fez um pedido extraordinário. Qual foi o pedido que ele fez para o rei? Ele disse assim, ó, eles disseram ao rei na língua aramaica, que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Racional. Eles viraram para o rei e falaram assim, olha, rei, já que o senhor quer saber o significado do seu sonho, nós precisamos saber com o que é que o senhor sonhou para nós estudarmos sobre esse sonho e depois daremos a interpretação para o senhor. Mas o rei não quis isso. O rei disse para eles, se vocês não me contarem o sonho e o significado do sonho, eu vou mandar matar todos vocês. Perceba o desejo do rei. O rei queria que eles descobrissem, por eles só, sem o rei falar nada com eles, o que ele, rei, havia sonhado, e então desse o significado do sonho. É o mesmo que você virar para mim e falar assim, Antônio, fala o que eu sonhei essa noite e o significado do sonho, que eu vou te dar 1 milhão, eu vou perder 1 milhão, porque eu não tenho a capacidade. A não ser que Deus venha até mim e diz assim, olha, eu vou te dar o seu sonho que eu dei para eles, para você interpretar o sonho. Mas fora isso, não tem nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Mas por que o rei fez esse pedido tão brutal? Porque esses mesmos homens, os astrólogos, os feiticeiros, os magos, os caldeus, eles faziam coisas na frente do rei de tirar o fôlego. Eles faziam objetos se levantarem, ficar fazendo levitação. Eles diziam que conversavam com as pessoas que já haviam morrido, traziam notícias dos mortos para o rei. E assim, então o rei sabia que eles eram homens muito poderosos. Porque o rei deve ter visto ele fazer coisas que o ser humano era incapaz de fazer, coisas sobrenaturais, que somente os deuses poderiam fazer. E agora ele falou assim, olha, o que eu estou pedindo, eu sei que é possível pelos deuses. Então você fala com o seu Deus, porque eu quero saber qual foi o meu sonho e a sua interpretação. E a resposta que eles deram foi essa. O que o Senhor está querendo é impossível. Veja só a resposta deles. Rei, você já pediu muita coisa para a gente, mas isso aí que você está pedindo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. Perceba as palavras que os feiticeiros, os magos, os astrólogos
e os caldeus falaram para o rei: o que o Senhor está querendo, só os deuses. E os deuses não moram com a gente aqui na terra. Sabe o que ele está dizendo para o rei? Tudo que nós fizemos para o Senhor é falcatrua, porque os deuses não moram com a gente. O rei ficou furioso e mandou matar todos eles. O rei mandou matar todos eles. Depois você pega a história ali do livro de Daniel, capítulo 2, que você vai ver com mais detalhes, com mais precisão. Olha o que diz aqui no verso. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Todos os sábios da Babilônia. Mas quem é que estava lá? Não estavam todos os sábios. Os magos, os feiticeiros, os astrólogos e os caldeus. Mas quando ele diz mandar todos os sábios, isso incluía algo mais do que esses homens. Todos os sábios representavam todos aqueles que passaram no teste para trabalhar com o rei como sábios. Mesmo que você não praticasse astrologia, feitiçaria ou tipo de magia, você era considerado como sábio. E vocês lembram que no capítulo 2, lá fala que Daniel havia sido levado como escravo para a Babilônia. No capítulo 1, capítulo 2 fala mais detalhado sobre isso. E entre eles, Daniel e seus três amigos se destacaram e ficaram conhecidos também como sábios. Então, quando o rei deu o decreto para matar todos os sábios, Daniel e os seus três amigos também foram levados para lá para serem tratados como sábios e receber a mesma sentença. Você está vendo aqui junto comigo na tela 4 pessoas aqui. Nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os homens que estavam lá em Babilônia e que decidiram não se contaminar com as iguarias do rei e nem com os princípios de Babilônia. E esses homens se destacaram, mas eles também foram considerados como sábios e, portanto, eles foram levados para a morte. Só que no caminho para a morte, Daniel conversa com o guarda. Fala: o que está acontecendo? Por que o rei mandou matar todo mundo de repente? E ele explica: olha, ele teve um sonho, não conseguiu interpretar, e ele mandou matar todos os sábios, que segundo ele disse: vocês não servem para mais nada. E Daniel então conversa com o Arioque. E olha só que interessante. Então Daniel foi falar com o rei. Daniel pediu para falar: deixa eu falar com o rei. Eles deixaram, ele chegou lá com o rei. E este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Daniel, ao chegar lá, começou a correr: olha, tudo bem, eu sei que o senhor deu a ordem. Me dê um tempinho aí. Me ajuda aí. Me dê um tempinho aí que eu vou orar o meu Deus para ver se a gente consegue trazer o sonho e a interpretação dos sonhos. E olha só que interessante, que depois de algum tempo, Daniel disse: olha, depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E olha só o que diz, ó. Daniel disse que orassem, prestem bem atenção, queridos, orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse misericórdia deles e lhes mostrasse o que o sonho misterioso quer dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Percebeu qual foi a ferramenta que Daniel usou aqui? Daniel usou a ferramenta chamada oração. Olha para mim. Você tem orado? Você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa que, tendo ou não motivo de você ser uma pessoa de oração? Porque orar quando a faca está no pescoço é muito fácil. Todo mundo vai orar. Mas e quando está tudo bem na sua vida? Você é uma pessoa que tem compromisso com a adoração ao seu Deus? Ao meu Deus? Ao nosso Deus? Pois é, Daniel ensina isso para a gente. Que não é só nos momentos difíceis que nós precisamos orar. Mas quando as situações piorarem, ele sabia aonde ir. Por isso ele foi: vou para casa, junto com meus 3 amigos, e juntos nós iremos orar. Você acha que Deus atendeu o pedido de Daniel? Sim, Deus atendeu o pedido de Daniel. Deus revelou para Daniel o sonho que o rei Nabucodonosor teve e também deu o significado desse sonho. E logo em seguida, Daniel é levado à presença do rei. Eu fico imaginando a cena, queridos. Todos os encantadores, todos os feiticeiros, todos os astrólogos, todos os caldeus estavam ali para serem queimados. De repente entra Daniel. E Daniel disse: ó, eu tenho a interpretação do sonho. Eles que eram um homem muito mais tempo na presença do rei, que fazia isso e aquilo acontecer, sendo salvo por um escravo. Deus é grandioso mesmo, né? Ele engrandece quem ele quer mesmo. E ele é colocado na presença do rei, e o rei faz a seguinte pergunta a Daniel. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? O que você faria nesse momento? Que resposta você daria? Sim, eu posso.
Mas não foi essa a resposta de Daniel. Olha só o que Daniel respondeu. Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros e nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Olha só o que Daniel disse para ele. Não existe sábio, que ele era considerado como sábio. Adivinhos, que estavam lá com eles. Feiticeiro, que também estava lá com ele. E astrólogo, que também estava com eles na mesma sala. Não, nenhum de nós aqui, nenhum de nós podemos fazer o que o Senhor está querendo. Ninguém aqui tem essa capacidade. Imagine o que o rei ia ter pensado. Mas Daniel continuou. Olha o que Daniel diz. Mas há um Deus no céu que explica mistério. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Perceba, queridos. Perceba bem aqui o que Deus está dizendo para mim e para você. Daniel está dizendo assim, tem um Deus lá no céu. E é somente Ele que pode revelar o mistério, o futuro que você deseja. Você que almeja um dia conhecer o futuro, você que tem desejo de conhecer o futuro, a única forma de você conhecer o futuro é se aproximar de Deus, é perguntar para Deus, porque somente Deus pode revelar para você o futuro. E uma das ferramentas que Deus usa para revelar o futuro é a palavra dele. Se você quer saber o futuro, pelo menos daqui para frente, pelo menos pelos próximos 1000 anos, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque aqui sim está revelado o futuro que Deus tem para a humanidade, para este mundo de pecado. A restauração deste mundo, a transformação deste mundo, que hoje é um mundo cheio de pecado, cheio de violência. O futuro dele está revelado na palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Não fique só com o nosso Hackeando a Escritura. Entre em contato conosco. Fale conosco assim, eu quero um estudo, eu quero alguém aqui na minha casa para estudar a Bíblia comigo, para revelar o futuro revelado na palavra de Deus. E com certeza vai aparecer um junto com você aí para estudar a palavra de Deus, tá bom? Nós encaminharemos alguém para estudar com você. Só você falar da onde você está dizendo, está lendo, está estudando, onde você mora, que provavelmente alguém vai se aproximar de você. Daniel continua. Olha só o que Daniel diz no verso seguinte. E o Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistério mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Perceba, meus queridos, que Daniel aqui ele fala para o rei o que ele havia pensado a respeito do futuro. Eu imagino que quando o rei ouviu essas palavras, opa, foi exatamente isso que eu pensei. Ele está certo no que está falando. Então isso quer dizer que se ele sabe o que eu pensei, ele também sabe o que eu sonhei. E se ele sabe o que eu pensei e o que eu sonhei, ele vai me dar a explicação. E a explicação que ele me der é a explicação certa. Aí Daniel então diz para ele qual foi o sonho que ele teve, queridos. Você imagina Daniel explicando aquele sonho todo detalhado para ele. Vamos voltar ao futuro? Vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos olhar para trás um pouquinho. Em Daniel capítulo 2, verso 31, lemos assim. O Senhor teve uma visão, na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. Você percebeu as palavras que o rei falou para os astrólogos? Eu tive um sonho e meu espírito está perturbado. Tinha razão. Porque Daniel diz, essa estátua veio e ela dá medo. Você viu uma estátua enorme, robusta, e ela metia medo. E Daniel continua. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. Os quadris eram de bronze. Ele continua. As pernas eram de ferro. E os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e a despedaçou. Foi exatamente assim que Daniel explicou o sonho do rei Nabucodonosor. Perceba, você está vendo aqui uma estátua enorme, cabeça de ouro, braços e peitos de bronze, de prata, quadris de bronze, perna de ferro e os pés misturados com barro. Aí de repente vem uma pedra enorme e acerta bem no pé da estátua. Não é nem na cabeça, nem no braço, nem no quadril. Acerta bem nos pés da estátua. E quebra toda a estátua que o rei havia sonhado. O rei havia tido esse sonho aqui, ó. Uma estátua enorme, robusta, feia e que metia medo.
em que envia. Ou seja, Daniel estava vivendo mais ou menos no ano 2600 a.C. E essa visão, que começou em 2600 a.C., iria até o fim do mundo. Isso mesmo, querido, é de 2600 até o fim do mundo. A história do mundo está sendo contada no livro de Daniel, capítulo 2. O futuro, nosso futuro, está revelado em Daniel, capítulo 2. Quando você começar a entender o que está lá em Daniel, capítulo 2, você vai perceber que as coisas estão sob o controle de Deus. Veja o que é dito para mim e para você. O Senhor, o Rei, é o mais poderoso de todos os reis. E foi Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Daniel está pensando com o rei. Está dando a explicação da estátua. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. Agora preste atenção nas palavras. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Quem é o rei? Babilônia estava reinando naquele período. Ele disse, olha, o império que está reinando agora representa a cabeça da estátua que o Senhor sonhou. Lembra da estátua, rei? A cabeça não era de ouro. Ele disse, sim, a cabeça era de ouro. Representa o Senhor. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Daniel e para o rei que o período de Babilônia iria passar. Porque depois viria um outro império. Olha só, Babilônia reinou de 609 a.C. e foi até 539 depois de Cristo. Foi um período de 70 anos. O material representado por Babilônia é um material de ouro, cabeça de ouro. O mais rico e poderoso império que já teve desde aquela época. Nenhum outro império do mundo governou igual os babilônicos, em termos de riqueza. Mas aí Babilônia passou. E Daniel disse, olha, depois do seu reino haverá um outro que não será poderoso como o seu. Em outras palavras, vai vir um outro império, o seu vai passar. Vai durar só 70 anos. E conforme durou 70 anos. E qual foi o próximo império que governou depois de Babilônia? Bom, se você for para a história, você vai descobrir, mas a Bíblia revela para você. Foram os medos e os persas. Os dois aliados se juntaram e eles invadiram Babilônia, derrotaram Babilônia em 539 e começaram a reinar de 539 até 331 a.C. Foi um período mais ou menos de 208 anos. E qual era o material que representava os medos e os persas? A prata. Percebeu que o valor diminuiu? Não só valor em requisito financeiro, mas também um valor moral. O mundo está decaindo. E quanto mais se aproximar no fim do mundo, representando pela estátua, pior será a moralidade no mundo em que nós vivemos. Mas aí ele continua dizendo assim, e depois desse reino, ou seja, o segundo reino, Babilônia, Medo-Pérsia, haverá ainda um outro, um terceiro reino, o reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. E qual foi o império, o terceiro império ali no sonho de Daniel, que representa o império de bronze? Esses mesmo, a Grécia. E quando você vai para a história, você descobre que depois de Babilônia veio os medos e os persas, depois dele veio Grécia, de Alexandre o Grande, que começou a reinar em 331 e foi até 168, um período de 163 anos de império. Lembra de Alexandre o Grande? E qual era o material deles? Bronze. Vocês percebem pela história que o material de bronze era o material das moedas de Alexandre o Grande. Ou seja, ele era o que representa o período pelo bronze e ele cunhou várias moedas no seu império com a sua foto, com a sua imagem, no formato do material de bronze. Percebe que a história, ela se encaixa com o que a Bíblia diz, a profecia. Por isso que é importante você estudar a profecia. Porque a profecia, ela é dada por Deus. E Deus não falha. E o que ele fala, está lá. Mas vamos mais para frente. Olha só o que Daniel diz. Depois, ou seja, da Grécia, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Agora vamos para o quarto império. Depois virá o quarto reino, e que será esse forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Percebeu aqui, queridos? O que Deus está ensinando para mim e para você através das profecias? A importância de estudar as profecias? Qual foi o império representado pelas pernas de ferro? Perceba, Roma política. Veja só, o Império Romano começou a reinar em 668 a.C. e reinou até 476 d.C. 644 anos reinando. E foi nesse período aqui das pernas
que Jesus Cristo nasceu. Interessante é que o material de ferro, ele é um material de ferro, o mais extenso, cruel e duro império que já teve. Agora perceba, voltando lá no início, uma coisa que você precisa entender aqui. Quando a Bíblia diz que Babilônia era a cabeça de ouro, porque Babilônia era um país pensante. Depois veio o Império dos Medos, os persas, que usavam muito os braços, por isso ele é representado ali pelos braços. Eles lançavam lança com precisão. Depois veio o período dos quadris, o período da Alexandria, que era um período em que o povo gostava muito de balançar o esqueleto ali, dançando, não sei o quê. Depois veio o Império Romano, representado pelas pernas, e foi o império que mais caminhou entre esses impérios, porque eles caminhavam longas distâncias para guerrear contra os seus inimigos e não voltavam sem vitória facilmente. E assim, a estátua está cumprindo a sua profecia. A cabeça de ouro, Babilônia, os braços de prata, os medos dos persas, quadris de bronze, Grécia, as pernas, ferro, Roma, política. E aí, está gostando das profecias? Pois é, mas aí não para por aí. Perceba o que Daniel diz. Na estátua, aqui em Daniel 2,41, ele diz assim, ó, na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino, o próximo reino depois de Roma, será dividido. Mas terá alguma coisa da força do ferro, do período romano, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Ou seja, o reino dividido, quantos dedos tem um pé? 10. Esses 10 dedos representam as 10 nações da Europa, quando Roma foi dividida. Então Roma estava governando sozinho. Desde quando Roma estava dividido, foi até 476. Em 476, as tribos bárbaras começaram a invadir e foi cada um pegando um pedacinho de Roma. E aí virou as 10 nações da Europa, que hoje são a França, a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos e por aí vai. São 10 nações, naquela época eram 10. E uma delas era a própria Roma. Então Roma foi dividida em 9 pedaços, 10 com Roma. Roma política. Só que daí surgiu uma outra Roma, que é um outro assunto que nós não vamos entrar nele agora. Então nós temos aqui as divisões das nações. Porque o tempo foi passando. Começou em Babilônia, lembra lá? 2600 a.C. Começou em Babilônia, foi passando. Babilônia passou, Medo-Persa passou, Grécia passou, Roma passou, chegou nos pés. Quem é que estava representando os pés? As 10 nações da Europa, que começaram a reinar o mundo em 476, a nossa era. Agora perceba, os francos se tornaram a França. Os anglo-saxões viraram a Inglaterra, que hoje é um pedaço dos Estados Unidos, que é os Estados Unidos. Os germanos é a Alemanha hoje. Os suevos, hoje é chamado como Portugal. Os visigodos, a Espanha. Os burgudos, a Suíça. Os lombardos, hoje é o norte da Itália. Vândalos, éolos e ostrogodos. Esses três aqui foram destruídos. Então, das 10 nações que dividiram Roma política, 9 nações, Roma também estava lá. Essa mesma Roma, que foi dividida em 10, pegou 3 e matou. Aí ficou quanto? 5, 6, 7. Dando para entender mais ou menos? 3, ó, os vândalos, éolos e ostrogodos foram destruídos naquela época lá, tá gente? Naquela época lá. Então a gente percebe que a profecia está se cumprindo ao pé da letra. Do jeito que Daniel está explicando. Agora veja que interessante aqui. Olha só o que diz aqui. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. Agora, ferro e barro da liga? Não dá. Eles iriam tentar se misturar, mas não vão conseguir. E é isso que Daniel explica. O Senhor, o rei, viu que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. O que Daniel estava explicando para o rei? Que lá no futuro, lá no fim dos tempos,
as nações que estivessem governando o mundo iriam tentar unir para ser um mundo só, um governo só, assim como foi Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O reino foi dividido em 10, mas vamos juntar tudo de novo, vamos juntar. E eles iriam tentar fazer isso através de casamentos familiares. E se você pesquisar na história, você vai perceber que há muitos anos atrás as pessoas tentavam casar primo com prima, irmão com irmã, para manter o reino ali entre eles, para tentar unificar a Europa. Não conseguiram e não vão conseguir. Por quê? Porque a profecia diz isso. A profecia diz assim, não vão conseguir. Da mesma forma que o barro não se mistura com o ferro, eles vão tentar, mas não vai dar liga. Por isso nós estamos vivendo nessa época de reinos divididos. Por quê? Porque Deus diz que eles vão tentar, mas não vão conseguir. E por mais que eles queiram, através de guerras e mais guerras, Hitler tentou, outros tentaram, não conseguiram e não vão conseguir. E o fato de você conhecer esses detalhes é que faz de você uma pessoa sábia para tomar decisão futura. Diante dos acontecimentos de Daniel capítulo 2, você não precisa ter medo de o mundo acabar com um terremoto, de o mundo acabar em uma guerra, porque não vai ser assim que o mundo vai acabar. Porque a profecia diz que vai acontecer de outro jeito. E se a profecia de Daniel cumpriu até agora, significa que daqui para frente ela vai continuar cumprindo. Eu quero trazer para você a história de Geraldo, um homem que foi salvo da morte porque ele acreditou na profecia bíblica. Preste atenção nessa história extraordinária de Geraldo, que fala sobre as profecias bíblicas. Eu no Brasil acompanhava os jornais, então eu vi o rádio galego naquele tempo no colégio. Havia uma única rádio no São Paulo, Tupi. Então, quando deu notícia, era uma tarde de setembro, que a Alemanha acabou de invadir a Polônia. E a Inglaterra, todas as potências declararam guerra. Eu me recordo bem, ele falou, meus patrícios, se nós ganharmos a guerra, e vamos ganhar, ele gritou, eu garanto ao povo alemão 1000 anos de paz. O Hitler chamou todos alemães alemães para voltar para a Alemanha. Ele queria soldados. Era viagem pago, trabalho garantido, tinha toda a vantagem. Então, eles queriam forçar, é tudo por causa, que eu voltasse. Eu estava para começar logo mais o curso de teologia. Carnalmente, meu desejo era ir, imagina, aproveitar. Há tantos anos longe dos meus queridos familiares, eu jogado aqui no Brasil na miséria como assim. Porém, meditei e orei. Me lembrei de Daniel 2. Então escrevi. Meus queridos, irmãos, meu irmão, Hitler não vai ganhar a guerra. Conforme a profecia de Daniel 2, não haverá mais um outro império mundial, depois dos reinos divididos. Portanto, eu não vou interromper o meu alvo de se tornar o ministro do Evangelho e voltar para a Alemanha. E eles me responderam umas cartas materiais. Diz, Geraldo, agora você virou judeu mesmo. Guarda o sábado, crê na tal Bíblia, não aceita, não crê no nosso Führer, nosso Hitler. Então, eles fizeram uma carta material, mandaram. Eu fui salvo pelo capítulo 2 de Daniel, porque tinha certeza que Hitler não ia ganhar. Aí eles falaram, olha, a Bíblia te salvou. Desculpa que nós fomos tão rudes com você. Eu digo, eu sabia. Se vocês tivessem acreditado na Bíblia, vocês não teriam tanta miséria. Vocês teriam emigrado antes que o comunismo. Olá, meus queridos. E aí? E você? Até quando vai ser enganado? Geraldo
foi salvo porque lembrou de Daniel capítulo 2. Sabe o que ele lembrou? Ele lembrou que a tentativa de Hitler seria frustrada. Eles iriam tentar unificar a Europa, mas não iriam conseguir. Porque existia uma profecia que dizia que eles não iriam conseguir. Porque assim como o barro não se mistura com o ferro, as nações não iriam se misturar. Você precisa tomar uma decisão agora. Estude as profecias. Continue hackeando as profecias. E o conhecimento libertará você. Quando fiz 10 anos, meu pai me acordou com um presente de papel. Um bilhete com pistas começou a busca pelo meu troféu. E a cada dica que sozinho eu desvendava, meu coração de alegria acelerava. Que maneira linda de expressar o que iria acontecer, passo a passo revelando o futuro, de forma criativa demonstrar o seu amor por mim, um tesouro para eu achar. Oh, passou o tempo, a Bíblia descobriu, e a mensagem que completa o ser. Mas no caminho, desafios encontrei, sinais e códigos difíceis de entender. E a cada passo que com Deus eu despertava, abria os olhos para a glória planejada. Que maneira linda de expressar o que irá acontecer, passo a passo revelando o futuro, de forma criativa demonstrar o seu amor por mim, um tesouro para eu achar. Pela ligação com meu pai, entendi como achar o tesouro. Pela comunhão com meu Deus, compreendi profecias folheadas a ouro. Que maneira linda de expressar o que irá acontecer, passo a passo revelando futuro, de forma criativa demonstrar o seu amor por mim, um tesouro para eu achar, um tesouro para eu achar. Queridos, estudar a profecia é como um caça ao tesouro. É procurar por algo especial, que só Deus pode revelar para você. Em Amós capítulo 3, versículo 7, Deus diz assim: Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E o segredo de Deus está revelado aqui, ó, na sua palavra. Basta você estudar, conhecer um pouco mais, e você vai descobrir
os segredos de Deus. Quero convidar você, através de uma oração agora, a pedir a Deus sabedoria, para que quando você estiver estudando a palavra de Deus, principalmente as profecias, você consiga entender pelos méritos de Jesus Cristo. Querido Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta tarde de sábado, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para entender perfeitamente a Sua vontade na nossa história. Ilumina a nossa vida, Senhor Deus. Faça-nos crescer em Teus caminhos. Dê sabedoria para quem está começando agora a conhecer um pouco mais a Sua vontade. E assim como o Senhor falou, que o Senhor possa revelar os Seus planos aos Seus servos que estão estudando a Tua palavra. Nós pedimos isso não por nós mesmos, mas pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor traga luz e sabedoria para aqueles que se aproximaram de Ti com o intuito de conhecer o futuro dentro da Sua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia não para ali. Enquanto o rei olhava, diz Daniel, aquela estátua, uma pedra foi cortada da montanha e arremessou a estátua bem nos pés e destruiu toda a estátua. Foi essa o fim da visão. Mas a pergunta é, que pedra é aquela? Que pedra é aquela que foi cortada sem auxílio de mãos e acertou a estátua? Bom, a palavra de Deus diz assim, então toda a estátua se veio abaixo, numa mistura de ferro e barro, bronze, tudo foi quebrado. Tudo ficou reduzido a pó. E o que foi espalhado pelo vento, e nada sobrou. Mas a pedra que tinha acertado a estátua, destruído a estátua, cresceu e se tornou uma grande montanha que ocupou toda aquela terra. Isso mesmo. Aquela pedra que acertou o pé da estátua cresceu e ocupou toda a terra. Que pedra é essa? Se você quer saber que pedra é essa, você não pode perder o nosso próximo tema, o último império. Que o Espírito Santo de Deus conduza você e traga você de volta no próximo sábado, aqui na página do Hackeando a Escritura, para nós conhecermos um pouquinho mais sobre a profecia bíblica. Um forte abraço e que Deus alcance o seu coração.